Eita! Mais uma quarta estratégia com os meus amados irmãos queridos. O pastor Rogério é um pastor bonito, viu, gente? Vou chamá-lo aqui agora. Glória a Deus por isso. Vem para cá, Bom dia, sala do transbordo, graça e paz a todos, amém? Minha esposa acordou aí de manhã, né? Normalmente a pessoa fica com o olho meio embaçado. Aí ela tá me vendo bonito, graças a Deus. Mas tá tudo bem com vocês, né? Dentro do possível, porque cada um de nós, em alguns momentos, passamos por dificuldades. E essas dificuldades, na maioria das vezes, elas são necessárias. A nossa fé ela não cresce em momentos somente de ambiente tranquilo, não. Ela cresce, na verdade, em ambientes adversos. Porque se não tiver adversidade, queridos, a fé ela não consegue fluir, ela não consegue nascer, ela não consegue fazer com que nós saiamos, às vezes, da comodidade. Tem algo que é perigosíssimo. Nós temos uma área da nossa vida que a gente gosta de ficar, às vezes, escondido nela, chamada comodidade. E aí, às vezes, vem algumas adversidades que mexem com a gente. E quando isso mexe com a gente, nós precisamos, de alguma forma, sairmos daquela situação ali. Eu, eu me lembro que o pastor Cláudio Duarte, ele tinha um tipo de oração que ele pedia: Senhor, tira-nos do conforto da mesmice e ponha-nos no confronto das mudanças. E às vezes orar assim, você fica pensando, essa é a oração do inimigo, mas, queridos, é isso. Você precisa, às vezes, mudar algumas coisas. Só que, às vezes, essas coisas só mudam em meio a tempos difíceis e adversidades, também. Bom, hoje eu vim estar trazendo aqui uma palavra de meditação baseada num estudo, e desde já eu venho já agradecer aqui o pastor Tony. Pastor Tony, como o senhor tem contribuído lá para a nossa igreja? Os estudos que o senhor tem enviado realmente são de edificações, nós não conseguimos nem mensurar. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. E justamente está lá em João, no capítulo 2, foi até o estudo de ontem, e eu queria pedir para vocês aí, quem puder acompanhar, João capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, que vai dizer assim, ó: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: Mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: Seja o que for que ele vos pedir, fazei. Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metetas. Jesus disse aos serviçais: Enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Até aqui, queridos. Porque aí, depois que encheram até a borda, agora sim foi produzido a necessidade daquela situação ali, daquele casamento. Houve ali naquela celebração uma escassez de um componente muito importante, né? O vinho, e o vinho, nós sabemos que o vinho representa a alegria. Mas se eu te perguntasse hoje, queridos, em que área da sua vida chegou a escassez? Porque aqui, quando a gente vai dar uma olhada para o texto, entendendo que é um casamento, e o casamento lá não é igual aqui, né? Que aqui você aluga o salão, houve a celebração do casamento, acabou a festa, acabou, cada um vai para sua casa e está tudo certo. Lá não, lá eram dias e mais dias de celebração. E aí alguém calculou alguma coisa errada aqui, queridos, porque houve agora uma necessidade de repor o vinho. Então, se tinha alguém ali que era responsável pela essa parte da festa, que seria o organizador, ele errou e errou feio. Agora a gente não sabe por que errou, se chegou mais gente do que devia, porque às vezes no nosso cenário da nossa vida, né, às vezes algumas situações chegam
na nossa vida em momentos que a gente não espera. E por causa disso, por não chegarem no momento que a gente está preparado, muitas das vezes aí fica evidenciado uma escassez. Mas o que seria escassez? Escassez é a identificação de carência, falta ou insuficiência. E aí, Romanos vai dizer, não, Coríntios vai dizer para a gente assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Hoje você pode se examinar a si mesmo nessa manhã e se perguntar: qual é a área da minha vida que eu estou vivenciando a escassez? E aí, queridos, é o Espírito que vai estar te conduzindo, é o Espírito que vai estar te trazendo à tona a sua realidade. Eu tenho as minhas carências, as minhas escassez, você tem as suas. Mas o mais importante de tudo que é essa sala que ela nos permite a nós nos conectarmos e fazermos aquilo que a palavra de Deus diz: orai uns pelos outros, confessai as vossas necessidades. E quando nós podemos, dentro de uma comunidade, né, poder partilhar as nossas necessidades, aí nós oramos uns pelos outros, queridos. E aí é a hora que essa escassez ela vai mudando, porque assim nós cremos. E uma das coisas interessantes que a palavra de Deus, porque eu quero só trazer entendimento da seguinte forma. Na verdade, vou chamar duas atenções aqui. Lá eles vão falando que eles usavam esses jarros com água ali para poder fazer a purificação, né? Toda vez que alguém ia entrar dentro do ambiente, passava primeiro ali por aqueles jarros, lavava-se as mãos e podia adentrar ali. Uma vez, num estudo, nós estávamos comentando sobre isso, sobre a importância daquilo que os judeus faziam lá. E às vezes a gente é, não faz, seja por questões mesmo de distração ou por falta mesmo de um tipo de disciplina. Porque se imagina cada um de nós que tem uma vida agitada, passa a maior parte do dia na rua e depois precisa voltar para casa. Se você tivesse algo que pudesse deixar lá fora da tua casa, você pudesse chegar ali, lavar as mãos, tirar as suas preocupações do seu dia a dia, para você poder adentrar dentro da tua casa e vivenciar apenas aquilo que o ambiente da tua família proporciona, muito bem, mas o nosso maior problema é que às vezes a gente vem da rua com as preocupações, com tudo aquilo que você vivencia e entra dentro da tua casa, você acaba trazendo os problemas para dentro da tua casa. Mas lá eles tinham algo, né, que era questão cultural, lavava-se as mãos, deixava as impurezas ali e depois adentrava no ambiente. Nós deveríamos fazer isso. E talvez você fique pensando, mas como é que eu vou colocar um jarro? Não, não, querido, você pode, antes de entrar na tua casa, na tua família, antes de entrar pelo portão, orar ao Senhor e falar, e pedir ao Senhor: Senhor, limpa as minhas preocupações do meu dia a dia, da minha área profissional, das minhas angústias aqui, porque eu quero entrar dentro da minha casa sem esse tipo de perturbação. Porque se nós fizéssemos assim, querido, eu tenho certeza que muitos e muitos lares vivenciariam paz. Mas o problema maior é esse, é que a gente vem da rua, cheio de preocupação, e aí você contamina o seu ambiente familiar, porque você mistura as coisas. Mas aqui fica já justamente um ensinamento sobre a importância de lavar as mãos antes de entrar dentro de casa. Você lembra que na época do Covid, várias e várias pessoas tinham algo que elas faziam antes de adentrar em casa. Eu conheço alguns clientes que falavam comigo que já tinha alguém lá, após do portão, abriu o portão, a pessoa tirava até a roupa, colocava dentro de um saco, já se higienizava com álcool, aquela situação inteira. Tinha gente que já tomava banho, que já tinha chuveiro do lado de fora mesmo da casa e já entrava dentro de casa já limpo. Por quê? Porque teve uma questão agora de prevenção. E isso é muito interessante, porque se nós fizéssemos assim nas questões comportamentais, tenho certeza que muitos e muitos lares não seriam desfeitos, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma outra coisa, amém? Bom, a palavra de Deus representada na palavra, porque quando o Senhor pede os serviçais enchei os jarros, eles encheram com água até a borda, a gente vai entendendo que a palavra de Deus ela justamente representa
a água. E quando nós começamos a ficar cheio da palavra, agora sim a gente pode pedir ao Senhor, Senhor, produz agora essa minha necessidade. Lá em Caná era o vinho, mas eu não sei se na tua casa, na sua vida é o ânimo, a fé, eu não sei se é o domínio próprio que acabou, eu não sei exatamente o que aconteceu, se está te faltando sabedoria para lidar com as circunstâncias à sua volta, eu quero te dizer com certeza que a palavra ela produz aquilo que está faltando aí na sua vida. Amém? E Osés já vai dizer isso bem claro, né? Porque a palavra ela produz conhecimento. E Osés já vai denunciando o que estava acabando com o povo. Osés 4:6 diz que o meu povo perece porque falta conhecimento. E aí depois Osés, um pouquinho mais na frente, Osés no capítulo 6, agora já vai te deixando mais animado, porque conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa sala aqui, ela é algo que ela é como se fosse uma fonte. E é isso, é uma fonte de conhecimento. Todas as vezes que você vem aqui, todas as vezes que vocês estão reunidos, sempre tem algo tremendo e brilhante. Eu mesmo que não esteja aqui, mas eu tenho uma informante infiltrada aqui dentro, gente. Então, coisas assim extraordinárias que acontecem aqui, eu não preciso nem estar aqui, porque minha esposa fala. E fala com vontade, 6.000 palavras, né, por dia. Você imagina quanta coisa boa. E louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor criou essa sala. O Senhor conectou pessoas, o Senhor trouxe pessoas aqui com uma capacidade incrível. E louvado seja o nome do Senhor, que essa sala ela continue fluindo, edificando vidas, transformando pessoas, mudando o ambiente, restaurando lares, e que esse milagre, glória a Deus, que ele venha a ser renovado, fortalecido em nome de Jesus. E você vê que o alcance, como é tremendo, né? São pessoas de lugares distintos, mensagens muitas das vezes que ficam gravadas, elas são enviadas para as pessoas tão longe. E que poder tremendo tem a palavra de Deus. A palavra de Deus também produz sabedoria para se comportar. Porque às vezes a gente tem esse tipo de dificuldade. Como eu vou me comportar? De que forma eu vou falar? Segundo Timóteo, no capítulo 3, o verso 16 diz assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade, pleno conhecimento e preparo para realizar todas as boas ações. Ou seja, não é nem porque você só tenha vontade de querer fazer, não. Tem, tem regras a serem estabelecidas, tem conceitos que você precisa entender, porque não pode ser simplesmente eu vou fazer. Você vê que em alguns detalhes, quando Paulo ele pensa em algum lugar lá, até para evangelizar, o Espírito Santo diz: não, 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 não pode. Como você tem intimidade com a palavra, o Espírito vai falar. Você tem horas que você vai precisar falar, tem horas que você não vai precisar falar, tem horas que você vai querer ir e vai ter horas que você vai ser preciso isso. Você já viu pessoas que têm intimidade com a palavra, que têm intimidade com o Senhor, que o Senhor desperta para orar por a causa de alguém? Porque a palavra produz isso, querido. A palavra ela produz intimidade. Ai, como é bom quando você tem intimidade. Intimidade te dá a capacidade de ouvir a voz do Senhor de forma nítida. Seja o Senhor falando contigo, você estando num ambiente que você menos espera, seja através de um sonho, mas intimidade ela produz esse tipo de relacionamento, né? Coisa tremenda. A palavra de Deus também produz fé, encha-se dela. Permita-se encher cada vez mais e mais. É uma busca incessante, talvez vai te dar uns certos desconfortos, mas à medida que você vai se enchendo da palavra, queridos, aí ela vai atender às suas necessidades. Romanos 10:17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E que coisa tremenda. Ontem eu estava assistindo o vídeo que o tio Vandão tinha colocado, a Mônica já tinha ficado tão impressionada, e ontem eu estava vindo de carro, eu estava ouvindo ele acompanhado do meu filho. Nós estávamos meditando sobre aquilo que aquele rapaz estava falando.
um rapaz que foi às ruas, ficou um ano sem tomar banho, já estava sendo comido por um bicho, mas mesmo assim ele já tinha tido um encontro com o Senhor. E mesmo em tantas situações adversas, ele já tinha conhecido o Senhor e o Senhor mudou a história de vida daquele rapaz. O Senhor colocou ele em outros lugares e deu a ele algo que às vezes nos falta em algumas áreas, a autoridade. Porque se tem alguém que é capacitado agora para visitar aquele morador de rua, era justamente aquele rapaz. Porque às vezes sofrimento numa determinada situação, quer dizer, ela te dá autoridade. Tem pessoas, às vezes, que passaram por cirurgias, pessoas que passaram por perdas gigantescas. Essas pessoas, ainda que tenham vivenciado a dor, elas são aquelas que têm mais autoridade para falar daquele assunto específico, porque a dor causou cicatriz. E a palavra ela te conforta, a palavra ela te encoraja, a palavra ela te direciona para que você possa alcançar vidas, fazer a diferença na vida de alguém, seja às vezes aquela pessoa mais próxima de você ou aquela mais distante. A palavra de Deus também produz domínio próprio. E quando a gente fala sobre domínio próprio, eu tenho logo uma referência sobre domínio próprio. Como eu trabalho na área da mecânica, eu penso logo no freio. Todo carro que tem um freio bom, ele normalmente para melhor. E aí a tecnologia produziu algo chamado sistema ABS e também antitravante, o ACR, para o carro não nem deslizar em situações de chuva. Mas o domínio próprio ele é interessante, porque Provérbios, no capítulo 15, verso 1, diz assim, ó, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a violência. Domínio próprio. Se você tem essa dificuldade aí de domínio próprio, hoje é dia do Senhor conceder, queridos, essa virtude para você. Domínio próprio não é fácil. Eu que dirijo também todos os dias de manhã, principalmente é um engarrafamento gigantesco, você vê cada coisa, vê gente te fechando, gente querendo que você avance sinal. É um problema, ainda mais no Rio de Janeiro aqui, que o trânsito é caótico. Se você não tiver domínio próprio, querido, daqui a pouco você está borbulhando de raiva. E dentro também de uma família, o mais importante de tudo é ter esse domínio próprio. Se está te faltando domínio próprio, queridos, nessa manhã, encha-se da palavra e peça ao Senhor, Senhor, a minha escassez é justamente no domínio próprio, porque eu tenho dificuldades de falar com aquela pessoa que vive debaixo do mesmo teto que eu, seja meu filho, minha esposa, o marido, sogra, quem tiver sogra aí, levanta a mão. E se tiver dificuldades, peça ao Senhor para que o Senhor, se está te faltando o domínio próprio, peça ao Senhor para Ele preencher, querido, e você tenha em abundância. Realmente, relacionamento não é fácil, mas se você tem domínio próprio, você evita de bater de frente, porque agora você tem um freio bom evita colisões. Amém? Bom, a palavra também produz humildade e exemplo a ser seguido. Lá em João, no capítulo 13, verso 12 ao 15, o Senhor ele vai deixando um exemplo. Ele chama os discípulos, ele coloca uma bacia ali, ele coloca aquela galera, aquele monte de homem para sentar na frente dele e lavar os pés dele. Eu me lembro que um tempo atrás teve uma programação na nossa igreja e o objetivo naquela celebração, naquele culto para casais, era justamente o marido lavar o pé da esposa e a esposa lavar o pé do marido. A minha esposa, ela lavou meu pé muito bem, mas naquele dia, naquele momento, eu estava muito chateado com ela. Eu não queria lavar os pés dela. Mas como é algo que o próprio Senhor Jesus deixou, e ele fala assim, e isso aqui eu deixo como exemplo. Queridos, se você quiser saber como é que você está bem com aquela pessoa com quem você convive, experimente lavar os pés. Quando você estiver bem, você vai lavar os pés e vai deixar perfeitamente. Mas quando você estiver com raiva, você vai pedir uma escova de aço. Não vai pedir aquela esponjinha para passar alho, para passar óleo e fazer massagem, não. Você quer passar a escova de aço. Porque é o teu momento ali. Mas quando você entende que por humildade e por quebrantamento,
aí vai ficando mais fácil. Você vai sendo tratado ali, querido. Já a palavra de Deus, ela justamente ela vai te trazendo isso. Se tem essa escassez aí, se você tem dificuldade de se reaproximar, de liberar esse perdãozinho que fica lá, às vezes, remoendo para que não venha à tona e haja reconciliação, queridos, experimente lavar os pés. Mas, Rogério, aqui em casa a gente nem faz isso, nunca fizemos, nem aqui em casa, nem na igreja, nem em programação nenhuma, mas experimenta, porque quando você começa a fazer isso, você começa a entender que é possível relacionamentos serem restaurados. Amém? Bom, a palavra também produz primeiro perdão para si mesmo. Lucas, no capítulo 7, do 37 ao 47, tem uma mulher que ela entra no ambiente porque sabe que o Senhor chegou ali. E ela, entendendo quem era aquele homem que estava lá, ela vai lá e dá o melhor dela, né? E aí ela se derrama de uma tal forma aos pés dele e dá toda a adoração para ele. E é reconhecido pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fala algo muito tremendo. Lá no verso 47, algumas versões vai dizer assim, ó, porque aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Tem coisas, às vezes, do nosso passado que vem nos seguindo. E ela fica aqui te acusando. E não é uma acusação, já aconteceu hoje, só vai acontecer ano que vem, não. Às vezes ela é constantemente. Queridos, eu não entendo, é, eu não sei exatamente o que você fez, mas você sabe o que você fez. Eu quero te dizer o seguinte, que o Senhor perdoa o teu pecado. O Senhor apaga o teu pecado. Você não precisa mais ficar carregando esse peso, porque a palavra de Deus diz assim: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Entenda o seguinte: aquela mulher pecadora, ela saiu daquele ambiente limpa na consciência, liberta de uma acusação, de tantas e tantas coisas que somente ela vivenciou. Eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela produz, porque aquele que pouco ama, pouco se perdoa. Às vezes a gente tem dificuldade de perdoar alguém porque a gente ainda não se perdoou. Encha-se da palavra, permita-se que a palavra produz aquilo que ainda era insuficiente ou escasso, essa certeza de perdão. Nessa manhã, o Senhor preencha essa certeza em você, que você é perdoado, você é liberto e livre. Porque se você não entender isso, que você vai continuar ainda carregando esse peso. Essa manhã seja uma manhã de cura, de libertação, de transformação. E fala para você mesmo: eu sou livre. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele veio justamente com esse intuito de nos libertar daquilo que nos acusávamos, amém? Bom, eu já estou encerrando aqui e quero dizer o seguinte: enche o reservatório do seu coração com a palavra e peça ao Senhor para transformá-la na provisão que você necessita nessa manhã. Queridos, e quando isso acontecer, eu tenho certeza que um alívio gigantesco vai vir aqui e você vai poder compartilhar com aquelas pessoas à sua volta. Não carregue mais esse peso que tem te acusado, que tem te tirado o sono, que tem te dificultado de você se relacionar com as pessoas, que tem te dificuldade, tem causado dificuldade de você voltar a produzir lá no teu ministério. Mas primeiro você precisa confessar, né? Confessa mesmo, porque 1 João 1,9 diz que ele quando nos ouve, ele nos perdoa e nos purifica. Retira aquilo que ainda está aqui te assolando, queridos. E aí você passa a ser alguém liberto para produzir, liberto para alcançar outras vidas. Mas tudo isso tem um princípio. O princípio é: encha-se da palavra. E depois de cheio, o Senhor, ele vai produzir aquilo que está sendo necessário na sua vida. Amém? Vamos estar orando? Eu vou estar aqui encerrando, porque hoje vai ser um dia difícil. Falando sobre dia difícil, eu estou passando por uma dificuldade lá na minha oficina. Nós estamos lá sem menos uma fase. E sem menos uma fase, os elevadores lá não funcionam, porque são trifásicos. E aí, ontem eu estava vendo uma cena, a gente teve que retirar uma caixa no chão,
Eu estava me lembrando de Gideão malhando trigo no lagar. Queridos, se você tem condições, ainda que o cenário não seja propício, continue fazendo, se vira nos 30, mas produza, mesmo num cenário adverso. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um dos teus servos que aqui se encontram. O Senhor sondas e conhece os nossos corações e sabe, Senhor, nosso Deus, as nossas escassez, aquilo que está faltando, aquilo que está sendo insuficiente. Mas é na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo que eu venho te pedir, Senhor, transforma, Pai, a palavra naquilo que há de nos sustentar, de nos impulsionar, Senhor, em nome de Jesus. Seja com cada um dos teus servos e os seus familiares, Pai. Que a tua palavra alcance corações, Senhor, e que produza um milagre necessário. Pai, muito obrigado, Deus, pela vida de cada um dos teus servos. Continua operando, Senhor, na sala do transbordo, alcançando vidas, Pai. Mudando, Senhor, famílias, mudando corações, Senhor, acontecendo, Pai, a restauração de lares, Pai, em nome de Jesus. Que o teu milagre, Senhor, seja constante nas nossas vidas e que tudo, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado por tudo, Senhor, continua abençoando o restante do nosso dia. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Beijo para todos, fiquem na paz. Tchau, tchau. Então, tá bem, Zinho? Não, vou ficar contigo. Então, bem. Gente, eu estava ouvindo um estudo, tomei um susto. Quando o Rogério falou que lavou meus pés, eu falei, quando foi isso, gente? Foi num evento de casais, até a Patrícia. Patrícia que colocou lá a bandeja. Ah, gente, nesse dia eu queria passar escova de aço quente, queria que a água estivesse borbulhando, porque ainda precisava acontecer uma restauração no meu coração. E eu saí daquele evento, graças a Deus, liberto desse sentimento. E você também pode fazer a mesma coisa. Só não compra escova de aço não, tá bom? Eu falei isso só sugestivamente, mas passou já. Meu Deus, glória a Deus. O Rogério é fleumágico, né? Então, para a gente entender que ele está chateado, ele deve estar muito chateado, porque ele não é de colocar assim para fora. Mas eu fiquei ali ouvindo no quarto e tentando lembrar, Senhor, quando foi isso? O que foi que eu fiz? Quem faz esquece, né? Mas quem recebe, eita bomba! Família, um beijo no coração de vocês, uma quarta mais que abençoada. Amanhã é quinta de oração, aguardo você aqui. Palavra maravilhosa de confronto para mim e para você, e que a gente realmente possa realmente nos analisar. É isso. Ô, Ru! Beijão, Ru! Quem está dirigindo esse carro, Cíntia? É Ru? O tá dirigindo, o tá dirigindo, não quer guardar o repouso aí, ó. E falou, Rogério, que vai comprar escova de aço para mim. Meu pai do céu. Compra escova de seda, Ru, escova de seda. E eu lavando o pé dele todo dia, Rogério. Todo dia com carinho. Mas o milagre vai chegar. Continua lavando, irmã, que o milagre vai chegar. Nós cremos que vai chegar. Mulheres no volante, querido, não é perigo constante. Nós dirigimos super bem. Os homens aqui, né, ainda não acreditam. Beijo no seu coração, Ru. Bom trabalho para vocês e até amanhã, família. Daqui a pouco tá subindo a gravação.